Eu nunca imaginei que aos 72 anos de idade eu conheceria a dor da rejeição de uma forma tão cruel, quase inacreditável. Sempre pensei que, depois de tudo o que vivi, depois de todos os anos dedicados à família, nada mais seria capaz de me surpreender. Mas naquele dia, no aeroporto de Nashville, a vida me mostrou que o coração de uma mãe nunca fica velho o suficiente para deixar de se partir. Eu estava ali, parada no meio do saguão lotado, com o barulho das malas rolando no piso de azulejo, crianças correndo, vozes misturadas de anúncios de embarque e risadas apressadas. E eu, perdida, segurando minha bolsa como se fosse o último pedaço de chão que ainda me restava. Não tinha mala, não tinha passagem de volta, não tinha sequer um abraço de despedida. Só as palavras frias da minha nora ecoando na minha cabeça: "Você se vira, Blake. Nós só compramos ida. O resto é com você. Use seu telefone, venda, compre uma passagem de ônibus, você vai dar um jeito." Ela disse aquilo com um sorriso que não era sorriso, era veneno disfarçado de gentileza. E o pior, o meu filho, o menino que eu carreguei no ventre, que embalei noites inteiras quando chorava de dor de ouvido, que defendi tantas vezes do mundo, ele não abriu a boca para me defender. Não me olhou nos olhos. Apenas ajustou os óculos escuros e seguiu atrás dela, como se eu fosse um peso, um fardo descartado no meio de um corredor. Eu fiquei ali parada, estática, como uma estátua que o tempo esqueceu. O movimento ao meu redor continuava, mas dentro de mim tudo tinha parado. Lembro que apertei minha bolsa contra o peito, não porque tivesse algo de valor ali, mas porque era o único gesto que me dava uma sensação mínima de segurança. Eu queria desaparecer, me encolher num canto e chorar, mas algo em mim não permitia. O orgulho, talvez. Ou a vergonha de admitir para estranhos que eu tinha sido abandonada pelo próprio sangue. Algumas pessoas me olhavam de passagem. Uma senhora chegou a sorrir de leve, mas quando percebeu que eu não tinha mala, que eu estava sozinha demais, o sorriso dela se transformou em piedade. E piedade, piedade é um fardo pesado de carregar. Preferia que virassem o rosto, que me ignorassem, a sentir aquele olhar que me dizia sem palavras: "Coitada." Naquele instante, lembrei de algo distante, de quando eu tinha apenas 9 anos. Meu pai havia prometido que voltaria logo de uma viagem curta para a cidade vizinha. Eu fiquei esperando na porta de casa até anoitecer. Ele nunca voltou. Minha mãe chorava baixinho no quarto, e eu não sabia ao certo o que significava ser abandonada, mas sentia no peito uma dor que não tinha nome. E ali, tantos anos depois, percebi que o círculo tinha se fechado. Eu era novamente a criança deixada para trás. Mas dessa vez, quem me deixou não foi meu pai. Foi o filho que eu criei. Respirei fundo, tentando não deixar que as lágrimas caíssem. As pessoas passavam apressadas, arrastando suas malas com rodinhas, tirando selfies animadas, correndo para não perder voos. E eu? Eu não tinha voo nenhum. A viagem, que deveria ser um recomeço depois da morte do meu Jake, se revelava uma armadilha. Eles nunca quiseram que eu fosse junto. Nunca houve espaço para mim naquele plano de família. Recordei das últimas semanas, desde o enterro de Jake. Foram 42 anos de casamento. 42 anos de rotina compartilhada, de brigas seguidas de reconciliações, de pequenos gestos que só quem se ama entende. Lembro dele na cozinha, assobiando desafinado enquanto perguntava onde estava a canela. Lembro do jeito como me olhava, até depois de tanto tempo, como se eu ainda fosse a mulher que ele conheceu no baile da cidade. E então, de repente, ele se foi. Um derrame fulminante, disseram. Um instante e pronto, silêncio. A casa ficou grande demais, fria demais, vazia demais. Eu mal tinha enterrado meu marido quando ouvi meu filho dizer: "Mãe, você precisa sair, precisa respirar, vamos viajar." Achei que fosse um gesto de cuidado. Vendi até minhas últimas joias para ajudar nas passagens. Quis acreditar que ainda fazíamos parte uns dos outros. Mas ali, no meio daquele aeroporto, percebi que tudo não passava de uma encenação. Eu não era convidada da viagem. Eu era apenas alguém que eles precisavam arrancar de casa por conveniência,
alguém que podia pagar uma parte do que eles queriam. E quando já não servia mais, fui descartada. Sentei num banco perto do portão de embarque. Segurei o celular na mão, como se fosse uma âncora. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Minha irmã já tinha partido há anos. As poucas amigas que restavam estavam ocupadas com suas próprias famílias, suas próprias dores. Eu não queria ser o assunto da compaixão de ninguém. Não queria ter que explicar que tinha sido deixada de lado pelo meu próprio filho. Foi então que lembrei do cartão guardado discretamente dentro do sutiã, junto ao coração. Era do advogado, um velho amigo de Jake. Ele sempre dizia: se algum dia precisar, Blake, me procure. Eu estarei aqui. E de repente, aquelas palavras fizeram sentido. Talvez eu tivesse perdido quase tudo, mas não havia perdido minha dignidade. E não perderia a chance de reagir. Levantei-me devagar, ajeitei o casaco nos ombros e respirei fundo. Não iria correr atrás deles. Não imploraria amor. Não choraria no meio daquele aeroporto. Se queriam que eu desapareceria sim, mas não como uma mulher derrotada. Eu iria sumir dos planos deles para sempre. Eles não sabiam, mas naquele exato momento a história estava mudando. Eu voltei para o banco e respirei fundo, deixando o som do aeroporto se transformar numa espécie de ruído distante, como se aquilo não fosse comigo e, ao mesmo tempo, fosse todo o meu mundo. Enquanto caminhava, minha cabeça rodava com memórias pequenas que, de repente, pareciam enormes. O riso do Jake ao tentar consertar o rádio, a vez em que queimou o peito de frango e fingiu que aquela crosta era temperatura artesanal, o jeito que ele dobrava o jornal ao meio e me mostrava a manchete como se fosse a coisa mais importante do dia. 42 anos criam um arquivo imenso de momentos, e cada um deles doía e aquecia ao mesmo tempo. Naquela semana de enterro, todas as rotinas que tomavam a casa foram arrancadas como papel de parede velho. A cama onde ele se ajeitava parecia conservar o próprio formato do corpo dele, e eu me pegava esticando a mão para encontrar a mão dele no escuro. As pessoas vinham com travessas, com palavras e com abraços pequenos. A cidade, por alguns dias, lembrava que tínhamos sido dois e que algo ali tinha ficado solto. Depois o telefonema foi ficando menos frequente. Mensagens com emojis que não traduzem cuidado, visitas que vinham com agenda fechada, promessas que caíam como folhetos no chão. Quando Mark apareceu com o plano de viajar para espairecer, aquilo soou na minha cabeça como música que eu queria acreditar. Vai ser bom sair um pouco, ele disse. Tânia acenou com um sorriso calculado e falou de praias e sol e arco-íris. Eu quis ser parte da história, quis me ver nas fotos que eles postariam, uma velha com chapéu de palha, rindo para a câmera, com alguém dizendo nos comentários, família reunida. Então fui até a minha caixa de joias, aquele baú pequeno que Jake sempre implicava por eu guardar tantas memórias que não cabem em um porta-retratos. Passei os dedos pela corrente de ouro, toquei as pérolas que ele me dera no nosso 20º aniversário e senti o peso da escolha. Vendi as pérolas. Não por orgulho, não por pressa, por esperança. Achei que era um investimento em recomeço, que aquele brilho poderia comprar dias que sentissem menos vazios. Lembro do homem no balcão da loja de penhores, educado, choroso com histórias alheias, com o olhar sempre medindo o valor do metal e o valor das histórias que lhe eram contadas. Devolvi a casa com algumas notas no bolso e uma estranha mistura de alívio e culpa. Alívio porque enfim eu fazia algo prático, culpa porque, no fundo, aquilo era uma oferta de mim mesma para que me aceitassem. A gente faz isso tanto na vida, transforma afeto em moeda e entrega àqueles que juramos amar. No dia seguinte ao enterro, enquanto dobrava a toalha de mesa que sobrara dos almoços de família, senti que precisava organizar meus papéis. Não por despeito, mas por segurança. Jake sempre fora metódico com documentos, já era a forma dele cuidar do nosso futuro. Abri a gaveta onde guardávamos o fundo em caso de fogo, um envelope amassado com dinheiro, notas dobradas, pequenas economias que ninguém via. A gente ria, chamava isso de o cofre de emergência. Aquele cofre agora era um pequeno farol. Guardei o cartão do advogado ali, o número escrito com letra firme,
Blake, Jr., se precisar, liga. Nunca imaginei que chegaria o dia em que precisaria usar. E ali, no banco de um aeroporto qualquer, com o eco dos rodízios de mala ao redor, decidi que não imploraria por volta. Não queria a humilhação pública, nem as desculpas mecânicas que casam bem com selfies de família. Preferi outro caminho, o da ação, ainda que pequena e lenta. Lembrei-me do tal envelope e do número do advogado, ele havia sido amigo de Jake por décadas. Talvez aquele homem fosse a tábua no Mar Bravo. Talvez não resolvesse tudo, mas seria o começo de algo que tinha meu nome e minha vontade por trás, e isso, por si só, já valia. Peguei um táxi e fui até o escritório do Jr. Cada curva do trajeto me trouxe pedaços da cidade que eu conhecia, a padaria onde comprávamos bolos de Natal, o posto onde trocávamos ideias sobre o time da cidade. Cheguei com o corpo cansado, mas com a mente clara. Quando contei os fatos, não pedi vingança. Pedi, com a voz firme, por ordem. Quero mudar o que for preciso. Quero proteger o que é meu. E não quero que meus ossos fiquem guardados em promessas vazias. Ele me olhou com um respeito que me fez um bem profundo, sem condescendência. Havia, naquela sala forrada de livros, uma espécie de justiça possível. Assinei papéis, revoguei autorizações, estabeleci que, dali em diante, meu nome fosse o dono das chaves. Não foi um gesto simples, foi uma separação. Retirei a confiança que havia sido depositada sem prova. Expliquei, com calma, que não era vingança, era autocuidado. Ele me orientou sobre proteção contra exploração, medidas que eu nem sabia que podia tomar, cláusulas que impediriam transferências, contatos de confiança para quando eu precisasse. Tudo aquilo me deu um alicerce. Ao sair do escritório, senti algo que não sentia desde que Jake ainda sussurrava piadas no corredor: leveza. Não a frouxa leveza de quem esquece, mas a leveza firme de quem resolveu deixar de carregar o que não é seu fardo. Ainda havia dor, e haveria sempre, mas agora havia também um plano. Eu voltaria para casa com papéis e segurança, pronta para escrever outro capítulo, não mais esperando que alguém me chamasse de volta, mas escolhendo quem eu queria ao meu redor. Enquanto caminhava de volta ao motel barato onde havia deixado minha mala de emergência, pensei nas mulheres que conheci na igreja, nas vizinhas cujas mãos estavam sempre ocupadas ajudando alguém, e senti uma sombra de ideia nascendo. Se a minha generosidade tinha custado esse abandono, talvez houvesse como transformar essa generosidade em algo que não me apagasse. Talvez eu pudesse usar o que havia guardado para criar não só um abrigo para minha dignidade, mas uma ponte para outras que também foram deixadas para trás. A semente estava plantada ali, num pensamento pequeno que ardia, e eu já não tinha medo de cultivá-la. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e descobertas. No motel barato onde passei a primeira noite depois do abandono, havia um abajur quebrado, um carpete gasto e uma máquina de refrigerantes que rangia como se estivesse viva. Mesmo assim, aquele quarto estranho me pareceu mais acolhedor do que qualquer mesa onde eu tivesse que engolir a indiferença da Tânia. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem esperar por aprovação. Dormi triste, é verdade, mas também dormi dona de mim. Na manhã seguinte, abri a janela e vi a cidade acordando. Pessoas atravessando ruas com café nas mãos, ônibus barulhentos, jovens de mochila correndo para não se atrasar. E eu ali, parada, me perguntando: o que faço agora? Passei a mão no rosto enrugado e senti uma mistura de raiva e coragem. A dor estava ali, ainda quente, mas havia também uma centelha nova. Eu não tinha sido destruída. Fui ferida, sim, mas não acabada. Voltei a pensar em Jake. Sempre que eu ficava perdida, ele dizia: Blake, planta primeiro uma semente, depois vê se o sol aparece. Mas sem plantar, nada nasce. Eu podia ouvir a voz dele no quarto pequeno, como se estivesse me chamando de teimosa e me empurrando para frente. Foi aí que a ideia começou a se formar de verdade. Eu tinha dinheiro guardado, eu tinha contatos antigos, e eu tinha tempo que, antes, eu usava para cuidar dos outros. Por que não usar agora para cuidar de algo que fosse meu? Liguei para Margarete, uma velha amiga da igreja que não via há meses.
Contei metade da história, não toda, porque a vergonha ainda pesava. Disse apenas: preciso conversar, tenho um plano. Ela apareceu com sua caminhonete azul, trazendo um bolo de milho que cheirava à infância. Sentamos na mesa do motel, usando guardanapos de papel, e entre uma garfada e outra, falei sobre criar um espaço para mulheres que, como eu, tinham sido descartadas pela pressa do mundo. Margarete arregalou os olhos e riu. Você sempre foi sonhadora, Blake. Mas se tem alguém que consegue, é você. E acrescentou: eu conheço pelo menos 5 que topariam ajudar. A gente se encontra, conversa, vê o que sai. Aquele bolo de milho, simples e doce, se tornou um pacto. Nas semanas seguintes, formamos um pequeno círculo. Mulheres que haviam perdido maridos, mulheres esquecidas por filhos que só lembravam do nome delas no Dia das Mães, mulheres que carregavam lembranças pesadas de abandono. Nos reuníamos na sala comunitária da igreja, entre xícaras de café e cadeiras de plástico. Cada uma trazia uma dor diferente, mas havia um ponto comum: nenhuma queria terminar seus dias como um fardo. Eu sugeri que começássemos pequeno, com viagens de ônibus, visitas a cidades vizinhas. Não como fuga, mas como celebração. Se eles não nos querem por perto, vamos querer umas às outras, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Foi como abrir uma represa. De repente, havia planos, risadas, mapas espalhados pela mesa. Foi também nessa época que recebi a primeira ligação de Mark depois do abandono. Ele usou um tom casual, como se nada tivesse acontecido. Mãe, estamos de volta. Espero que você esteja bem. Precisamos conversar sobre a casa, sobre alguns documentos. A ironia quase me fez rir. Ele me deixara perdida em um aeroporto e agora lembrava que eu existia quando o assunto era patrimônio. Respirei fundo antes de responder. Mark, estou ocupada agora. Não posso falar. O silêncio dele do outro lado da linha foi longo, carregado de surpresa. Eu nunca tinha lhe negado uma conversa antes. Sempre fui a mãe disponível, a que largava tudo para ouvir, para ajudar, para resolver. Dessa vez, não. Na semana seguinte, ele apareceu na porta da igreja durante uma das nossas reuniões. Vi-o parado, tentando parecer confiante, mas com os olhos desconfiados. Tânia não estava com ele. Talvez tivesse mandado o marido como embaixador. Ele me chamou no canto e disse: Mãe, o que você está fazendo? Andam falando que você anda com advogados, que está mudando papéis. Não acha que está exagerando? Eu olhei nos olhos e vi não um menino que carreguei nos braços, mas um homem acostumado a acreditar que sempre teria poder sobre mim. E com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, respondi: exagero é me abandonar em um aeroporto e esperar que eu continue sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ele gaguejou, tentou se justificar, falou de mal-entendido, de confusão. Mas eu já não tinha ouvidos para desculpas. Pedi que saísse, porque a reunião iria continuar. E voltei para a mesa, onde as outras mulheres me esperavam, cada uma com seus olhos cheios de cumplicidade. Naquele instante, percebi, eu tinha encontrado uma nova família. Foi Margarete quem sugeriu um nome para nosso grupo: as Andorinhas. Porque andorinhas sempre voltam, Blake, ela disse. E a gente também vai voltar, não para eles, mas para nós mesmas. Aquele nome grudou em mim. Sim, éramos andorinhas. Podiam nos empurrar para fora do ninho, mas sabíamos voar juntas. Pouco a pouco, nosso círculo cresceu. Conseguimos organizar nossa primeira viagem até uma cidade vizinha, simples, mas cheia de significado. Alugamos um ônibus pequeno, levamos sanduíches preparados em casa, e rimos como meninas no banco de trás. Eu não me lembrava da última vez em que tinha gargalhado sem culpa, sem olhar para o relógio ou para alguém que pudesse me julgar. Enquanto observava aquelas mulheres cantando músicas antigas durante a viagem, senti algo florescer dentro de mim: liberdade. Não a liberdade de quem foge, mas a de quem escolhe. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sendo levada. Eu estava conduzindo. E o mais curioso: ao mesmo tempo em que reconstruía minha vida,
percebia que meu filho começava a se perder. Quanto mais eu me afastava, mais ele parecia tentar puxar cordas invisíveis que já não existiam. A cada tentativa dele de me convencer a conversar sobre bens, sobre heranças, mais clara ficava a verdade: o abandono dele não era um acidente. Era projeto. E eu, agora, era resistência. Com o tempo, as andorinhas deixaram de ser apenas um grupo de mulheres reunidas em uma sala comunitária. Viramos uma espécie de irmandade secreta, mesmo que não houvesse nada secreto além da nossa coragem recém-descoberta. Cada encontro era como regar uma semente. Aos poucos, as raízes cresciam, discretas, mas firmes. No começo, nossos passeios eram simples. Um piquenique em um parque distante, uma visita a um museu que a maioria nunca tinha conhecido, até mesmo uma tarde em uma feira de artesanato. Coisas pequenas para quem olha de fora, mas imensas para nós, que havíamos sido treinadas a acreditar que o tempo da alegria já tinha passado. E eu via em cada rosto, no sorriso tímido da Dorothy, no olhar iluminado da Evelyn, nas piadas atrevidas da própria Margarete, uma juventude que nunca nos tinham permitido viver por inteiro. Aos poucos, a notícia do nosso grupo começou a se espalhar. Não era fofoca maldosa, mas sussurro curioso: você sabia que a Blake anda viajando com outras viúvas? Que elas organizam coisas sozinhas? Para alguns, isso soava como rebeldia, para nós, era sobrevivência. Certo dia, enquanto estávamos planejando uma viagem maior, recebi uma ligação inesperada. Era Tânia. O tom dela era doce demais para ser sincero. Blake, querida, precisamos conversar. O Mark está preocupado. Você anda distante, parece confusa. Estamos apenas querendo ajudar. Confusa. Aquela palavra caiu como uma pedra. Durante anos, mulheres como nós fomos chamadas de confusas, histéricas, exageradas, sempre que ousávamos levantar a voz. Respirei fundo e respondi: Tânia, eu estou mais clara do que nunca. E se Mark está preocupado, que comece a se preocupar com as próprias escolhas. Ela suspirou, talvez sem esperar firmeza. Depois de alguns segundos de silêncio, encerrou a ligação com um como quiser. Eu sorri. Porque, de fato, era exatamente como eu queria. Mas, claro, eles não desistiriam tão fácil. Poucos dias depois, Mark apareceu em minha casa. Ele entrou sem bater, como fazia desde sempre, achando que tudo o que era meu lhe pertencia. Encontrou sobre a mesa alguns papéis da próxima viagem das andorinhas, mapas rabiscados e bilhetes de ônibus. Mãe, o que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Isso, respondi, erguendo os olhos para ele, é a minha vida. Ele riu, um riso nervoso, como quem não sabe se debocha ou se briga. Isso é ridículo. Você andando por aí com um bando de velhas. Isso não vai te trazer o papai de volta. Essas palavras me atingiram fundo, mas não deixei que ele visse. Respirei e respondi, com calma. Não, Mark. Não vai trazer o Jake de volta. Mas vai me trazer de volta para mim mesma. E isso, meu filho, você não pode entender ainda. Ele ficou sem reação. Pela primeira vez, vi nos olhos dele um traço de insegurança, como se tivesse percebido que já não tinha tanto poder sobre mim. Saiu batendo a porta, prometendo que conversaríamos de novo. Eu sabia o que aquilo significava, mais tentativas de controle. Mas não havia mais espaço para isso. O grupo crescia. A cada viagem, novas mulheres pediam para se juntar. Algumas tinham apenas histórias de solidão, outras carregavam traumas pesados, abandonos cruéis, filhos ingratos como o meu. Nós nos tornávamos umas para as outras o que nunca encontramos em casa: apoio sem cobrança, companhia sem julgamento, afeto sem preço. Foi Evelyn quem sugeriu que fizéssemos uma viagem longa, de vários dias. A ideia parecia ousada, mas acendeu algo dentro de todas nós. Escolhemos visitar o litoral, lugar que muitas nunca tinham visto. Planejamos juntas, hospedagem simples, comida dividida, passeios feitos com nossos próprios passos.
A notícia dessa viagem correu rápido. E, como eu já esperava, Mark reapareceu. Dessa vez trouxe Tânia. Eles bateram na minha porta à noite, com sorrisos ensaiados. Mãe, ele começou, quase meloso demais, nós pensamos bem. Quem sabe fazemos uma viagem juntos de verdade? Família unida, sabe? Olhei para eles, parados no meu alpendre, e por dentro me perguntei, será que acham que não percebo a pressa? Estavam com medo. Não de perder minha companhia, mas de perder controle sobre o que era meu. Mark, Tânia, falei, firme, agradeço o convite. Mas já tenho planos. E meus planos não incluem vocês. O rosto dele se contraiu em fúria, e o dela em falso espanto. Você vai mesmo escolher estranhas em vez da sua família? Ele disse. E então eu disse algo que nunca imaginei que sairia da minha boca. Família não abandona no aeroporto. Família não usa a dor de uma mãe como moeda. Então, sim, se ser família é o que vocês fizeram comigo, prefiro as estranhas. Eles não souberam o que responder. Tânia puxou o braço dele e foram embora. Eu fiquei ali, sentindo o coração pulsar forte, mas também livre. Pela primeira vez em muito tempo, não me importava em estar sozinha naquela casa. Eu sabia que no dia seguinte teria minhas andorinhas ao meu redor, prontas para voar juntas. E voamos. A viagem ao litoral foi um marco. Rimos até doer a barriga, comemos peixe fresco sentadas em mesas simples, molhamos os pés na água gelada do mar e cantamos músicas antigas à beira da praia. Algumas de nós choraram ao ver o horizonte se abrir, como se fosse a primeira vez que enxergavam um futuro depois de tanto passado. Eu, especialmente, senti Jake ali comigo. Não como um fantasma triste, mas como uma brisa leve, como se dissesse, você conseguiu, Blake. Você plantou a semente. E ali, na beira do mar, olhando minhas amigas dançando desajeitadas na areia, percebi que estávamos escrevendo uma nova história. Não apenas minha, mas de todas nós. E que, de alguma forma, cada passo nosso era também um recado para quem tentou nos calar, ainda estamos aqui. E ainda sabemos voar. O retorno do litoral foi cheio de lembranças boas, mas também trouxe comigo uma certeza, Mark não deixaria as coisas em paz. Eu conhecia meu filho. Conhecia o jeito dele de sorrir para conseguir algo, de baixar a voz quando queria parecer inocente, de bater a porta quando não era atendido. E, dentro de mim, havia uma mistura de tristeza e firmeza. Tristeza por saber que ele tinha escolhido esse caminho, firmeza por saber que eu já não voltaria atrás. Dito e feito. 2 semanas depois, recebi uma notificação. Um envelope pardo, entregue por um mensageiro de terno que mal olhou para mim. Dentro, papéis frios, um pedido para revisar herança, para transferir bens, para garantir ordem nas coisas da família. Eles tinham levado a guerra para o papel. Sentei-me à mesa da cozinha, com os documentos espalhados diante de mim, e respirei fundo. Antigamente, aquilo me faria tremer. Eu correria para ligar, pedir explicações, talvez chorar. Mas não dessa vez. Peguei o telefone e disquei para J.R., o advogado. A voz dele, grave e calma, me trouxe paz. Blake, não se preocupe. Eles não têm nenhum direito de te pressionar. Todos os papéis que assinamos já te protegem. Isso é só tentativa de intimidação. Eu fechei os olhos, segurando o choro que não era de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém me defendia sem que eu precisasse implorar. No sábado, Mark apareceu de novo. Não estava sozinho. Tânia veio ao lado, com um ar de quem já ensaiara cada palavra. Eles entraram como quem invade território, sentando-se à mesa sem pedir licença. Mãe, precisamos resolver isso logo, Mark começou. Não dá para você ficar se iludindo com essas mulheres. Você está sendo manipulada. Tânia completou, cruzando os braços. É triste ver você assim. Nós tentamos ajudar, mas você insiste em se afastar. Isso não é saudável. Eu os observei em silêncio por alguns segundos.
Senti o coração acelerar, mas também um calor percorrer meu corpo. Não era medo. Era indignação. Então falei. Vocês me abandonaram em um aeroporto. Vocês me deixaram sem passagem, sem plano, sem sequer um olhar de cuidado. Isso não é ajuda. Isso é crueldade. Mark abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não terminei. Vocês me usaram quando precisavam do meu dinheiro. Venderam a viagem como se fosse um presente, mas só queriam que eu pagasse a conta. Pois bem, agora acabou. Ele bufou, batendo a mão na mesa. Você não pode simplesmente cortar a família, mãe. Posso, sim, respondi, firme. Família é quem fica, não quem descarta. Tânia tentou sorrir, mas o veneno escorria na voz. E você acha que essas viúvas vão te salvar? Que vão estar com você quando adoecer? Olhei para ela com calma e disse. Talvez não. Mas já estiveram comigo quando vocês me viraram as costas. E isso vale mais do que qualquer promessa de conveniência. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mark se levantou, furioso. Isso não vai ficar assim, disse, com o rosto vermelho. Você vai se arrepender. Eu também me levantei. Estava cansada de encolher meus ombros diante deles. Não, Mark. Quem vai se arrepender é você, quando perceber que perdeu algo que dinheiro nenhum compra. Eles saíram, batendo a porta com força. Eu fiquei ali, respirando fundo, e deixei as lágrimas caírem. Não porque eu tivesse medo, mas porque era impossível não doer. Afinal, aquele ainda era meu filho. Mas a dor não me fez voltar atrás. Ao contrário, me deu mais certeza. Na semana seguinte, as andorinhas se reuniram novamente. Contei o que tinha acontecido, e as mulheres me cercaram de abraços e palavras de apoio. Evelyn, com seus olhos marejados, disse. Blake, você não está apenas lutando por você. Está lutando por todas nós. E eu percebi que era verdade. Minha batalha pessoal tinha se transformado em símbolo. Cada vez que eu dizia não para Mark e Tânia, estava dizendo sim para todas as mulheres que já foram caladas, descartadas, esquecidas. Foi então que decidimos algo maior, criar um fundo coletivo. Cada uma de nós colocaria uma pequena quantia, o que pudesse. Com o tempo, poderíamos ajudar mulheres em situações parecidas, oferecendo passagens, hospedagem, apoio legal. Não seria apenas um grupo de viagens. Seria um movimento. Naquele momento, senti Jake sorrindo em algum lugar do tempo. Ele sempre acreditou que eu tinha mais força do que eu mesma via. Agora, finalmente, eu acreditava também. E, para minha surpresa, alguns dias depois, recebi uma carta. Não de Mark, não de Tânia, mas da filha deles, minha neta. Ela escrevera à mão, com letras ainda trêmulas da adolescência. Vovó, eu não concordo com o que eles fizeram. Eu sinto muito. Eu queria estar com você. Posso ir na próxima viagem? Quando li aquelas palavras, meu coração se abriu em duas direções, dor pelo que Mark tinha se tornado, e esperança pelo que ainda podia nascer. Talvez a próxima geração fosse capaz de ver o que ele não via. Talvez o ciclo de abandono pudesse ser quebrado. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma, ainda sei voar. A carta da minha neta ficou dias sobre a mesa, dobrada com cuidado, como se fosse um tesouro. Eu a lia todas as manhãs, antes do café, e todas as noites, antes de dormir. Era a prova de que, apesar de tudo, algo de verdadeiro ainda florescia na linhagem que carregava meu sangue. Quando contei às andorinhas, elas vibraram de alegria. Evelyn sorriu como quem enxerga o futuro, e Clara, sempre mais prática, já começou a sugerir rotas de viagem que pudessem incluir jovens sem perder o charme do grupo. Mas para mim, a ideia de ter minha neta por perto ia muito além de turismo. Era como se a vida tivesse me dado uma chance de reescrever a história, não para mudar o passado, mas para semear um futuro diferente. Escrevi de volta com a mão firme, sem me preocupar com tremores. Minha querida, é claro que você pode vir.
As portas da minha casa e do meu coração estarão sempre abertas para você. Mas saiba, comigo, não vivemos de aparências. Aqui você vai encontrar a verdade, mesmo quando dói. E vai descobrir que liberdade é o maior presente que alguém pode ter. Enviei a carta pelo correio, como antigamente, porque eu queria que ela sentisse a mesma emoção que senti ao abrir a dela. Enquanto isso, continuei minha rotina. As reuniões das andorinhas agora aconteciam quase toda semana. Já não éramos apenas companheiras de viagem, éramos um farol umas para as outras. Falávamos de dores antigas, de alegrias miúdas, de planos ousados. E, sem perceber, estávamos construindo algo maior que todas nós. Chamamos de Asas Livres, uma ramificação do grupo dedicada a apoiar mulheres em momentos de ruptura, divórcios, abandonos, velhices solitárias, pressões familiares. Criamos um fundo, uma rede de contatos, até um pequeno jornal digital com nossas histórias. Ríamos ao pensar que talvez, quem sabe, viraríamos notícia algum dia. Grupo de viúvas transforma a dor em liberdade. Foi nesse clima que minha neta, finalmente, veio me visitar. Lembro do instante em que a vi descendo do ônibus, com a mochila nas costas e um sorriso que misturava timidez e coragem. Corri até ela, abracei-a forte, e senti que ali estava a ponte entre duas gerações. Não precisei perguntar nada, no brilho dos olhos dela, entendi que tinha escolhido estar comigo de coração. Os dias seguintes foram simples e lindos. Mostrei a varanda onde passo horas olhando o pôr do sol. Cozinhei receitas antigas, as mesmas que fazia para o pai dela quando ele ainda era menino. Ela ouviu cada palavra da minha história com atenção que eu jamais tinha recebido de Mark. Em alguns momentos, lágrimas escorreram no rosto dela, mas não eram lágrimas de pena, eram de empatia. Certa noite, sentamos juntas sob o céu estrelado. Ela me perguntou: "Vovó, por que o papai é assim?" Demorei a responder. Não queria envenenar a imagem que ela tinha do pai, mas também não podia mentir. Então disse com calma: "Seu pai se perdeu. Ele acreditou que dinheiro e aparência valem mais que afeto. Talvez um dia ele perceba o contrário. Até lá, cabe a nós não repetir os mesmos erros." Ela assentiu, segurando minha mão. "Eu não quero ser assim. Quero ser livre como você." E naquele instante percebi, minha luta já estava dando frutos. O tempo passou, e fomos juntas a uma nova viagem com as andorinhas. Foi diferente de todas as outras, porque agora havia juventude no grupo. Minha neta trouxe riso leve, curiosidade, energia que contagiava. As viúvas se encantaram por ela, e eu me senti rejuvenescida. Caminhar ao lado dela era como andar de mãos dadas com a esperança. Enquanto cruzávamos trilhas, praias e ruas cheias de música, pensei em Mark. Talvez ele nunca entendesse. Talvez passasse a vida preso ao que perdeu. Mas isso já não me definia. Eu havia escolhido viver, e essa escolha estava moldando não só meu presente, mas o futuro da minha neta. De volta para casa, sentei-me outra vez na varanda. O vento soprava suave, carregando o cheiro das flores do jardim. Peguei meu caderno e comecei a escrever: esta é a minha história. Não de vitimização, mas de renascimento. Não de abandono, mas de reencontro. Escrevi sobre o aeroporto, sobre a solidão, sobre o abraço das andorinhas, sobre as viagens, sobre a carta da neta. E, ao escrever, senti que estava transformando cada dor em palavra, cada lágrima em tinta, cada perda em aprendizado. Terminei a última linha com um sorriso. Eu sou Blake, viúva, mãe, avó, mulher. Fui descartada, mas me reinventei. Hoje voo com minhas próprias asas. E sei que nunca mais voltarei a rastejar. Fechei o caderno, respirei fundo e deixei que a noite me envolvesse. Lá no fundo, quase pude ouvir a voz de Jake, rindo baixinho e dizendo: "Eu sabia que você conseguiria." E eu respondi em silêncio: "Consegui, meu amor. E agora não vou sozinha." O futuro estava aberto, como um horizonte sem fim. E pela primeira vez em muito tempo, eu não temia o que viria.
porque eu já não era apenas sobrevivente. Eu era livre. Eu nunca pensei que chegaria a este ponto da minha vida. Uma mulher de cabelos brancos, marcada pelo tempo, viúva depois de 50 anos de casamento, de repente me vi diante de algo que jamais imaginei, o desprezo do próprio filho. Já vivi muitas dores, mas nada se compara à sensação de ser deixada para trás, de ser tratada como um peso, um fardo, um estorvo. A memória mais recente ainda pulsa em mim como uma ferida aberta. Eu, de pé no aeroporto de Los Angeles, segurando uma mala pequena, esperando por um retorno que nunca veio. Meu filho, Mark, havia me convidado para uma viagem em família. Ele falava como se fosse um presente, um reencontro, uma chance de estarmos juntos depois de tanto tempo. Eu me lembro do brilho nos olhos dele quando me contou os planos, e do jeito que Tânia, minha nora, sorria, um sorriso cortante, daqueles que dizem mais do que palavras. A princípio, eu quis acreditar. Sou mãe, e mães acreditam nos filhos, mesmo quando tudo já mostra o contrário. No dia do embarque, tudo parecia normal. Mas, ao chegar ao destino, percebi a frieza. Tânia mal me dirigia a palavra, e Mark, sempre com pressa, parecia não ter tempo para mim. Ainda assim, segui sorrindo. Até que, de repente, veio a frase que mudou tudo: você não vai se juntar a nós. Minha esposa prefere manter as coisas de outra forma. A voz dele foi seca, quase administrativa, como quem dá uma ordem no trabalho. Eu fiquei ali, sem ar, tentando entender. Perguntei: mas, filho, o que eu fiz? E ele respondeu: não é sobre você. É sobre nós. Você entende, não é? Não, eu não entendia. Nunca entendi. Ele saiu, levando a esposa e as crianças, e me deixou com uma passagem de volta para dali a 2 dias. 2 dias. 2 dias sozinha em uma cidade estranha, sem ninguém para me buscar, sem planos, sem família. Lembro de ter sentado num banco do aeroporto, observando as pessoas indo e vindo, famílias se abraçando, crianças correndo. E eu, ali, invisível. Naquele momento, a dor foi tão aguda que pensei que meu peito fosse rasgar. Como é possível que um filho, alguém que você carregou nos braços, alimentou, protegeu, possa simplesmente descartar você? Senti vergonha, raiva, tristeza. Mas, no fundo, o que mais senti foi vazio. Um silêncio pesado, como se eu não tivesse mais lugar no mundo. Foram horas longas, com o coração esmagado. Lembrei-me de Jake, meu marido. Ele sempre dizia: Blake, quando eu não estiver mais aqui, não deixe que te tratem como sobra. Você é mais do que isso. Eu ouvi essas palavras ecoando dentro de mim enquanto tentava não chorar. Mas chorei. Chorei como uma menina perdida. Naqueles dias sozinha, entre o quarto de hotel e os bancos do aeroporto, algo começou a mudar. Primeiro, foi como uma centelha tímida. Olhei para mim mesma no espelho e me perguntei: é isso? É aqui que termina a minha história? Aos poucos, essa centelha virou chama. Eu percebi que não precisava aceitar aquele papel de rejeitada. Se meu filho não queria me dar espaço na vida dele, eu criaria meu próprio espaço. Foi quando conheci Evelyn. Ela estava na mesma sala de espera, com uma mala cheia de adesivos de lugares que já tinha visitado. Notei o sorriso acolhedor e puxei conversa. Descobri que também era viúva, também sentia a ausência dos filhos que raramente ligavam, também se sentia um peso para a família. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Evelyn me apresentou a outras mulheres, todas com histórias parecidas, esquecidas pelos filhos, ignoradas pelos netos, deixadas de lado como se a idade tivesse apagado sua importância. Juntas, formamos um grupo que carinhosamente chamamos de As Andorinhas. Porque, como as aves, também podíamos migrar, voar, encontrar novos caminhos. Começamos a planejar viagens. Pequenas no início, uma ida ao litoral, uma visita a cidades históricas. Cada encontro era mais do que turismo, era uma celebração da nossa existência. Ríamos, chorávamos, partilhávamos dores e vitórias.
A cada passo, eu sentia que renascia. Enquanto isso, Mark tentava manter contato, mas não por carinho. Sempre havia uma razão prática: papéis para assinar, contas para pagar, favores para pedir. Quando percebia que eu estava ocupada com minhas amigas, ele ficava irritado. Dizia que eu estava sendo ingrata, que estava me deixando influenciar. Influenciar por quê? Por finalmente escolher viver. Aos poucos, eu fui erguendo barreiras. Não barreiras de rancor, mas de proteção. Se ele quisesse se aproximar de verdade, teria que vir pelo caminho certo, o do respeito. Certo dia, recebi uma ligação de um advogado. Mark e Tânia estavam tentando me pressionar a transferir bens, a revisar testamento, a abrir mão de coisas que eu e Jake havíamos construído juntos. Foi aí que percebi que a rejeição não era apenas emocional, era também interesseira. Eles me viam como um recurso a ser explorado. Isso doeu mais uma vez, mas também me fortaleceu. Procurei ajuda legal e garanti minha segurança. Mark, furioso, veio me confrontar. Trouxe Tânia, que fingia preocupação enquanto os olhos denunciavam frieza. Sentaram-se à mesa e despejaram acusações, que eu estava confusa, que estava sendo manipulada, que estava destruindo a família. Eu respirei fundo e disse: família não descarta. Família não abandona no aeroporto. Família não trata a mãe como peso. Ele tentou argumentar, mas eu levantei a mão e encerrei: não preciso mais pedir para ser amada. Ou vocês me respeitam, ou me deixam em paz. Eles saíram, batendo a porta, e eu chorei. Não de fraqueza, mas de libertação. Era o fim de uma ilusão. Poucos dias depois, recebi uma carta inesperada. Não era deles. Era da minha neta. Escreveu com a letra delicada da adolescência: vovó, eu não concordo com o que eles fizeram. Eu queria estar com você. Posso ir na próxima viagem? Quando li, as lágrimas caíram. Era como se o universo tivesse me devolvido uma parte da vida que pensei ter perdido para sempre. Respondi sem hesitar: sim, minha querida. Venha. Aqui, você vai encontrar verdade e liberdade. Ela veio. Desceu do ônibus com mochila nas costas, e quando a abracei, senti que estava segurando não só uma menina, mas a esperança. Passamos dias juntas, cozinhando, contando histórias, rindo. Ela ouviu tudo com olhos brilhantes. E uma noite, sob as estrelas, perguntou: vovó, por que o papai é assim? Demorei, mas respondi: ele se perdeu. Acreditou que dinheiro vale mais que afeto. Talvez um dia perceba. Até lá, cabe a nós não repetir os mesmos erros. Ela segurou minha mão e disse: eu não quero ser assim. Quero ser livre como você. Chorei em silêncio, porque naquele instante percebi que minha luta tinha valido a pena. Eu não estava apenas me salvando. Estava ajudando a próxima geração a ver diferente. Na viagem seguinte com as andorinhas, minha neta foi conosco. Sua presença trouxe leveza, riso, energia nova. As outras viúvas a acolheram como se fosse delas também. Caminhamos juntas por praias, cidades, trilhas. Eu olhava para ela e sentia que o ciclo tinha sido quebrado. Hoje, sento-me na minha varanda, escrevendo estas palavras. Já não sou a mulher deixada no aeroporto. Sou Blake, viúva, mãe, avó, mulher. Fui descartada, mas me reinventei. Criei asas quando quiseram me cortar o voo. E descobri que não preciso da aprovação de quem não me respeita. Ainda dói pensar em Mark. Sempre doerá. Mas a dor já não me paralisa. Ela é apenas lembrança de onde não quero voltar. O que me move agora é a liberdade de escolher, a coragem de viver, a alegria de voar com minhas próprias asas. Se um dia meu filho perceber o que perdeu, estarei aqui. Não com a mesma ingenuidade, mas com o coração disposto a perdoar. Até lá, sigo em frente, com minhas amigas, com minha neta, com a certeza de que a vida não acaba quando os outros nos abandonam. A vida começa quando decidimos não nos abandonar.
E, sempre que o vento passa leve pela varanda, quase consigo ouvir Jake rindo baixinho. Eu sabia que você conseguiria. E eu sorriu, respondendo em silêncio. Consegui, meu amor. E agora não vou sozinha.